Fala galera, beleza aí? Mais uma aulinha de Delphi e hoje a gente vai continuar o projeto da onde a gente parou, né? Então, para a gente entender aqui e ver da onde a gente parou, a gente vai acessar aqui o sistema, né? E dentro do sistema a gente vê que a gente já fez, né, a nossa telinha de inserção de clientes, beleza? Então, se a gente fazer aqui toda a inserção, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, Rosângela Guimarães, colocar um telefone aleatório e, né, uma pessoa que indicação. Se eu salvar, né, ele já me fala e aí ele já salva pra gente. Se eu vier aqui no banco, né, e dar um select, a gente vê então que a Rosângela já está lá no nosso sistema e que quem indicou ela foi aí a nossa Amanda. Beleza? Então, continuando a partir daqui, né? A gente vai fazer agora a nossa tela de usuários, beleza? Seguindo a mesma ideia que a gente fez na de clientes. Lembrando, né, que a gente está usando procedures para fazer toda a execução, né, de inserção dentro do banco de dados. Alguns inscritos falaram que tiveram alguma dificuldade em entender na hora de fazer essa inserção, né? Na hora de fazer a inclusão. Então, dentro da inclusão, o que que eu estou usando de fato? Eu estou usando um procedimento, né? Uma procedure do meu banco de dados e eu faço depois toda a chamada dessa procedure dentro do meu Delphi, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a minha procedure que eu fiz, né? Para que ele faça o insert na tabela de usuário, passando aqui os nossos parâmetros de usuário e senha, que é o que eu preciso, né, para que de fato ele seja incluso na minha tabela. Se eu der um select aqui, ó, select TB usuários, né, e eu verificar o que tem dentro, olha lá, eu preciso de um login e de uma senha, tá? Então, é exatamente isso que eu estou pedindo nos meus parâmetros para que eu possa utilizar eles aqui dentro dos values, ok? Então, como que a gente transpassa, né, isso para o Delphi? Beleza, então bora lá no Delphi. Vamos primeiro, né, tirar aqui o My, que a gente não vai usar essa tela. A gente pode utilizar o usuário e o nosso data modules, né, que é onde vai ficar os nossos componentes de bancos de dados. Então aqui, né, a gente vai ter que criar primeiro um step de insere, né, um storyproc. Então eu vou vir aqui e vou puxar um componente do banco de dados que é responsável por fazer a manipulação desse cara aqui, tá? Então a história de proc tá aqui, ó, Faridak, história de proc, tá? E dentro desse componente eu configuro o name, né, para me saber qual é a procedure que eu estou passando. Então, o nome que eu vou dar para ele é step de story process, tá? Insere usuário, tá? E aqui agora que vem o pulo do gato. Dentro do meu componente, eu tenho aqui o story proc name, tá? Esse story proc name, ele vai nos fornecer todas as procedures que estão criadas no meu banco de dados, que aqui eu tenho todas essas, ó. E como a gente quer usar agora esse cara aqui, que é o insere uso, então eu vou pegar ele, vou vir e procurar pelo insere uso, ó, insere usuário. Cliquei aqui, já está feita a conexão da minha procedure com o meu banco de dados. Perfeito, eu já consigo fazer essa manipulação no Delphi. E aqui, dentro dos parâmetros, eu já consigo visualizar quais são os parâmetros que eu pedi. Ó. Se eu vier aqui, ó, vejo que eu tenho usuário e senha. Tá? Então aqui, ó, usuário e senha. Esse return value, ele é um valor que vem por padrão já do Delphi.
tá? Caso a gente precise de algum retorno. Então, eu posso até tirar esse cara. A gente não usa ele, ó. Então, eu venho aqui e deixo o usuário e senha. Tudo bem? Com isso, eu já tenho todos os componentes que eu preciso para a gente fazer o insert dentro do usuário. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Né? Lembrando que a gente não utiliza ainda, ó, aqui no uses, né? A gente não está utilizando o nosso banco de dados. Então, File, use Unity e aqui Data Módulo. Tá? Aqui ele já vai vir aqui, ó, e já vai escrever para a gente Data Módulo, tá? Então, aqui dentro do nosso salvar, eu vou fazer toda a parte de configuração. dm dados, ponto, stp insere uso do. Então aqui eu abri a minha query, né? Abri o meu componente de procedure e vou fazer eles segundo os meus parâmetros, tá? Então é param by name ponto value e ele vai receber alguma coisa. Eu vou copiar esse cara, como a gente tem dois parâmetros, né? O 0 e 1, que é o usuário e senha, eu vou copiar. Então aqui eu vou colocar o meu aspas e aqui eu vou colocar arroba uso e arroba senha, tá? Que é nosso usuário e nossa senha. Então nossos parâmetros ele vai receber esse cara, tá? Vou fechar aqui. E quem que esses caras vão receber? Quem que vai receber o uso? Vai ser, né, o nosso edt login. Então edt login.text. E a senha vai ser edt senha, tá? Então edt senha.text. Depois que eu fiz toda essa parte aqui, é somente eu executar aquele carinha aqui, tá? Eu só vou executar ele. Quando a gente está tratando de queries normais, tá? Como essa aqui, eu não dou o exec SQL, eu dou o open, tá? Já esse componente, ele trabalha com exec, de execução, porque quando você vai fazer uma procedure, você executa ela, tá? Então, exec proc. Então, executa a procedure. Beleza? E tá pronto. Com isso, a gente já tem, então, a nossa inserção de dados aí feita. O que, que a gente fez? A gente pegou lá no banco de dados, criou uma procedure, né? Essa procedure, ela faz a inserção, tá? Dentro do nosso Delphi, a gente veio aqui no nosso módulo e criou, né, um componente, criou não, a gente puxou da paleta um componente que já lida com esse tipo de operação, que é o storage proc. Esse storage proc a gente fez uma configuração apenas, que foi praticamente definir qual é, né, o storage proc name dela, que é o de insere usuário aqui no caso. Depois disso, a gente só veio aqui nos parâmetros, né, e conferiu se de fato ela trouxe para a gente os mesmos parâmetros que a gente definiu aqui no nosso banco de dados. Beleza? Depois que a gente fez isso, a gente foi para a tela, né, definiu, abriu como se fosse uma query normal, tá? Porque a gente aqui está abrindo o nosso componente, né? Está falando assim, ó, trabalhe agora com o SP insere uso, tá? Então a gente fechou, né, como toda query, e a gente trabalhou com os parâmetros value, né, com os valores dos nossos parâmetros, e a gente fez ele receber aí quais foram as terminologias dele, beleza? E após isso a gente fez o exec. Então, agora para teste, a gente vai executar esse cara e vai ver se está tudo certo, se está gravando de fato, né? Então, vou vir aqui, usuário, vou digitar aqui barbeiro, e a senha eu vou colocar 1, 2, 3, tá? Se eu salvar, ó, ele deu um símbolo, né? Vocês viram que ele deu aquela piscadinha. Se eu vier aqui agora no meu banco de dados e dar um select dentro da tabela de usuários, o nosso barbeiro tem que estar lá. Olha lá. Ele já fez a inserção corretamente, né? Mas, entretanto, ainda está faltando a gente fazer toda a parte, né, de
de validações, ver se ele tem de fato né, alguma coisa escrita, se a senha é válida, enfim, tá? Então vamos fazer isso já. Vou tirar aqui. E depois que a gente fez tudo isso, a gente vai começar naquelas estruturas de if, igual a gente fez na aula passada. Então, se o nosso edt login.text tiver vazio, né, for vazio, então begin end. Eu vou dar um show message dizendo que o nosso edit, né, de login está vazio. Então, eu vou colocar campo login vazio. E vou dar aqui um edt.login.focusAt, né? Fazendo então que ele receba o foco ali, beleza? Depois que a gente fez isso, a gente vai ver se o nosso edt senha estava, né, vazio. Então, a gente vai escrever, né, aqui o show message também, só que agora com o campo senha vazio, beleza? E fazer que o edt senha.focused, fazendo ele ficar em foco, beleza? Depois disso, a gente vai fazer mais uma estrutura, verificando se o nosso edt senha, né, é diferente, opa, aqui ponto text, é diferente do nosso edt senha repeat senha ponto text, tá? Então, vou colocar aqui begin end. Por que eu faço esse tipo, né, de verificação? Que eu verifico se essa senha é diferente dessa aqui. Para evitar erros de digitação do usuário. Às vezes o usuário vai colocar uma senha, ele digita errado e só manda para o banco de dados. Isso é ruim, porque às vezes ele erra a senha, não sabe o que errou e manda e depois não consegue acessar o sistema. Tá? Então, fazendo ele repetir a senha e verificar que são ok, que está a mesma coisa digitada, evita aí que ele perca, né, tempo depois de ter que consertar e até mais íntegro para o nosso banco de dados. Beleza? Então, voltando lá para o Delphi, vou sair aqui, vamos voltar para a parte de programação, né? Então, eu verifico se ela for diferente, aí eu vou dar um show message, né? Campo senha diferente. Vamos colocar aqui senhas diferentes, né? Fica mais um português um pouco mais correto, tá? Então, beleza. A gente fez aqui a verificação se o login está ok, a gente viu se a senha está ok e se a senha é igual à digitada de cima. Se tudo isso der ok, então a gente de fato salva. Então, se eu colocar um else, begin, e aqui, né, embaixo eu coloco um end. Então, o que a gente fez aqui, né? A gente fez que a gente verificou o nosso edt, se ele está sim ou não, né? Se ele está escrito alguma coisa. A gente verificou o nosso campo senha, se ele digitou alguma coisa. E a gente viu as nossas senhas. Se tudo isso tiver ok, aí ele faz a nossa execução aqui. Beleza? Vamos salvar e executar. Então vamos dar um ADM. Vamos fazer aqui. Vou colocar nada, vou tentar salvar. Olha lá, campo de login vazio. Vamos colocar aqui Fernando Teixeira. Vamos colocar senha. Ó, campo senha vazio. Vamos vir aqui 1, 2, 3. Vamos colocar aqui senhas diferentes. Se eu colocar 1, senhas diferentes. Se eu colocar 2, 3, ele executa. E agora, se a gente vir no nosso banco de dados, né, e fazer o nosso select novamente, a gente tem aí o nosso Fernando Teixeira inserido com sucesso.
Beleza? A gente fez as validações aqui, né, das nossas telas. Faltou o botão limpar, né, que é o que a gente utilizou lá no campo do cliente, né? Então eu vou pegar esse cara, vou dar um Ctrl C, vir aqui no usuário, vamos pegar aqui no nosso formulário, aumentar um pouquinho, né? Porque a gente vai inserir um novo componente aqui e vamos colocar e ajustar aqui como a gente precisa ajustar. Então, aqui a gente consegue fazer, vamos colocar, aumentar um pouquinho, ficar um pouco mais, né? E diminuir aqui. Esse EDT limpa, se a gente vir aqui, ó, ele não tem nenhum porquê. Ah, Jéssica, mas você falou para mim que ele, quando você copia, ele copia os registros, sim, na mesma tela, tá? Só que como a gente trouxe para outro formulário, né, para outra tela, ele não copia. Então a gente pode vir aqui e dar o duplo clique normal. E aqui sim, né, a gente dá o EDT login.clear, EDT senha.clear e o EDT repete senha.clear e fazer ponto e vírgula, né? Os ponto e vírgula dele aqui. Eu não me lembro se a gente fez na última aula a questão do. Eu acredito que sim, né? Que a gente fez o tab order, né? A gente fez a configuração do tab order. Então eu vou fazer, verificar aqui se a gente fez sim. Então a gente vai fazer também aqui dentro do nosso, obviamente, do nosso usuário, ok? Vamos fazer aqui o tab order. Aqui é 0. 1, 2. E aqui não vai ter o tab order como a gente viu já nas últimas aulas. Beleza? Então agora a gente vai vir aqui, né? Opa, ele está executado, por isso que ele deu erro. Vamos salvar, compilar. Vamos entrar aqui. E aqui a gente já tem o limpa. Vou digitar qualquer coisa para ver se ele está fazendo limpando. E está limpando aí. Belezinha. Beleza, gente? Bom, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, fala aí nos comentários, porque aí eu tento deixar de uma forma um pouco diferente, explicar de uma forma um pouco diferente, tá? Para que vocês consigam aí, de fato, entender o que a gente está fazendo. Beleza? Do mais, peço para vocês compartilharem o canal, se inscrevam, ativem o sininho, para que a gente consiga, né, continuar aí com as nossas aulas. Do mais, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um curso de Delphi para iniciantes, no qual aí eu faço toda a parte inicial do Delphi e você sim vai conseguir fazer um projeto como esse aí com o meu curso, beleza? E se você fizer agora, vai ter um desconto de 20% aí, bem bacana para você, beleza? Do mais, eu agradeço e até mais.